tarde a todos. Sejam bem-vindos em mais uma tarde de palestra do segundo ciclo internacional de palestras em arte sacra, cultura, memória e patrimônio. Hoje, dia 10 de abril, nós vamos ter a mesa sobre imaginária sacra brasileira, Minas Gerais, Nordeste e Rio Grande do Sul. Eu sou a professora Márcia Valéria Rosa, professora de História da Arte na Unirio, coordeno igrejas históricas no Rio de Janeiro, um projeto de extensão com visitas mediadas. Nesse período da pandemia, nós estamos publicando nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E junto com o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, nós estamos organizando esse ciclo de palestras. Hoje nós teremos 3 palestrantes, pesquisadores, especialistas, e antes de começarmos, eu passo a palavra para a museóloga Marli Assis Martins, que vai fazer a nossa saudação. Boa tarde a todos, deixem os seus microfones desligados e tenhamos uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou a museóloga Marli Assis Martins, em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro, em nome dos nossos diretores, cônego Cláudio dos Santos e padre Wanderson de Oliveira e toda a equipe do Museu do Arquidiocesano, eu dou as boas-vindas a todos os nossos palestrantes e muito, muito grato pela receptividade, por essa troca de informações e por receber esse convite que nós fazemos com tanto prazer. Eu agradeço imensamente, em nome do museu, e que tenhamos uma tarde profícua e essa partilha de conhecimento. Agradeço a todos imensamente e que tenhamos essa tarde prazerosa. Obrigada. Passo a palavra agora para a Clency, que vai nos abrilhantar sobre o tema da sua dissertação de mestrado. A professora Clency é bacharel e mestre em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, em Pedagogia pela Universidade Brás Cubas, UBC, em 2018, mestrado em História da Arte, com Bolsa CAPES 2014-16, com a dissertação A Pintura Boronense na Basílica do Mosteiro Beneditino de São Paulo, Arte Boronense na cidade de São Paulo. Projeto Barroco Global, abordagens transculturais e transhistóricas para a Europa, desenvolvida em 2011, América Latina 2014 e 15, entre outros projetos de extensão e bolsas. Como orientandos, o professor André Luiz Tavares Pereira, mestrado, Elaine Cristina Dias, extensão História da Arte e Educação, e a professora doutora Ângela Brandão, pesquisa do CNPq, sobre oficiais mecânicos na produção mineira do século XVIII. Atualmente, a professora Clency é doutoranda na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e orientanda do professor Luciano Migliatti. Passo a palavra, então, a Clency. Boa tarde, Clency. Boa tarde, professora. Eu gostaria já, começando, a agradecer pelo convite, agradecer ao Museu de Arte Sacra, agradecer a senhora, agradecer à professora Fátima, à professora Marli, ao Elias. E o que eu vou apresentar hoje é o meu mestrado e parte do que está sendo o doutorado. Então, algumas coisas ainda estão em aberto, porque comecei o doutorado esse ano, mas o conjunto do mestrado foi bem fechado e eu trago apresentando a arte boironense no Brasil. Também gostaria de agradecer aos mosteiros de Marreta Sul, de Boiron, de Santo Andrés, Emmaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, os mosteiros beneditinos do Brasil,
e os seus abades, comunidade, em especial os bibliotecários e arquivistas que tanto ajudam nas nossas pesquisas, e as pessoas que colaboraram com essa pesquisa e que continuam colaborando. Eu já trago essa imagem do Alexandre Urs, que mostra a Basílica do Mosteiro de São Bento, aqui de São Paulo, e é o conjunto dessas pinturas que tratou o meu estudo de mestrado. Eu vou apresentar mais algumas imagens do mosteiro. Aqui é a vista para o altar-mor. Aqui são essas pinturas que são... elas são bem peculiares. Qual foi o meu interesse? No centro de São Paulo, nós temos algumas ordens religiosas que estão desde o período colonial. Então, nós temos os franciscanos, nós temos os carmelitas e nós temos os beneditinos. E dentro desse grupo de ordens religiosas, o único que deixou a igreja barroca, que construiu uma nova igreja, um novo repertório, foram os beneditinos. E a minha questão que eu tinha era, o que era essa pintura e por que dessa escolha? Aqui, então, é o Santíssimo Sacramento, a capela, que também são pinturas boironenses, são pinturas bem características e que são bem distintas do nosso colonial barroco, que permaneceu nas outras duas ordens. Então, o problema do mestrado era entender qual foi a razão da escolha dessas pinturas. E a partir do momento que soube que era uma arte boironense, a arte de Boiron, o que se tratava essa arte de Boiron e o que faz uma pintura ser boironense ou não ser boironense? Quais são as características? O que traz de novo essa pintura? A hipótese que a gente tinha para esse trabalho, a escolha dos beneditinos para essas igrejas, era que tinha sido uma escolha política e artística, não apenas estética, mas também política, para enfatizar uma nova fase da ordem beneditina. E o método de pesquisa usado no mestrado foi o qualitativo, era um estudo qualitativo, estudo de caso, o objeto era a igreja do Mosteiro de São Bento, e a gente trabalhou através de revisão bibliográfica e documental. O doutorado segue esse escopo, a partir do momento que nós determinamos o que era uma pintura boironense, e a razão da escolha, que acabou se comprovando que foi uma escolha política, além de estética, porque queriam marcar uma nova fase dos beneditinos que estavam quase extintos, e com a restauração religiosa do século XIX para o XX, eles queriam marcar uma nova era, principalmente o Mosteiro de São Paulo, com Dom Miguel Cruz. O doutorado, ele continua a mesma pesquisa da arte boironense no Brasil, querendo entender o quanto que, a partir do momento que foi inaugurada essa arte foi trazida para o Brasil, o que ela influenciou a cultura visual de São Paulo e indiretamente do Brasil. E essa pesquisa está sendo orientada pelo professor Luciano na FAO. Então, para apresentar o trabalho, pouca gente conhece o que é a arte de Boiron, a escola de Boiron, a razão que esteve aqui, o que faz uma pintura boironense. Eu dividi esse trabalho hoje, da gente passear por esse tema, por três aspectos: o contexto da história, a cultura visual e material e a circulação da arte boironense. Então, será uma apresentação bem horizontal que dá uma visão do que é essa arte e do que ela trata, de modo que posteriormente fica mais fácil para fazer as perguntas. E se tiver alguma necessidade de aprofundamento em algum desses tópicos, eu me aprofundo nas perguntas. Tá, então, contexto. Bem, o Mosteiro de Boiron foi fundado nessa região, no sul da Alemanha, por dois monges beneditinos, irmãos, Mauro e Plácido Volter. Eles desejavam a restauração da fé católica no sul da Alemanha. Então, eles se voltaram para o Mosteiro de Solemnez, que estava sendo restaurado e que estava ativo com o canto gregoriano, e trouxeram o canto gregoriano para a abadia, para o Mosteiro de Boiron. E estudavam a música
pela matriz matemática e pelo estudo da arte. Esse é o Mosteiro de Boiron. Nossa, estou com dificuldade aqui, peraí, só um momentinho. Não, está indo para frente. Nossa, estou indo para frente, só um minutinho, por favor. Sim, sem ter pressa. Sem ficar nervosa. Tranquilo. Aqui. Volta. Aí. Calma aqui. Esse é o Mosteiro de Boiron, a vista dele dos fundos. E o que acontece? O Mosteiro de Boiron, logo em seguida, ele fundou diversos outros mosteiros em outros países. Então, ele fundou na Bélgica, na Inglaterra, na República Tcheca, né? Ele era a congregação de Boiron que se formou, ele era multicultural e envolvia diversos países. Qual a nossa relação, nós brasileiros, com o Mosteiro de Boiron? Quando os beneditinos, quando houve a proclamação da República, os mosteiros brasileiros estavam quase fechando, tinham poucos monges e idosos, os noviciados estavam fechados, então a tendência era a extinção dessa ordem. E, por solicitação do Brasil, diretamente à Santa Sé, Frei Domingos da Transfiguração Machado, que era o responsável pela ordem da Congregação Beneditina Brasileira, solicitou ao Papa, e o Papa incumbiu a Congregação de Boiron de repovoar os mosteiros brasileiros. Então, nós temos uma conexão muito próxima com a Congregação de Boiron no período. Eles desembarcaram aqui em 1895 e começaram pelo Mosteiro de Olinda. Tá, ao mesmo tempo que eles estavam fundando o Mosteiro de Boiron em 1863, 2 jovens alemães ingressaram na Escola de Belas Artes de Munique. Ele era Gabriel Jacob Vogel e Peter Lenz. Mais tarde, eles se tornaram monges beneditinos com o nome de Gabriel Desidério, por isso que permaneceu esse nome. Esses jovens estudaram com o professor nazareno Peter von Cornelius, que quando deixou o grupo dos nazarenos, ele foi dar aula na Academia de Belas Artes de Munique, e esses 2 alunos foram favorecidos pelo professor Cornelius com uma bolsa de estudos para a Itália. Então, os 2 desembarcaram em 1863 na Itália e se juntaram ao grupo dos nazarenos. Os nazarenos eram um grupo de jovens egressos da Belas Artes de Viena que se instalaram na Itália e eles desejavam o retorno da arte coletiva, que os artistas pudessem viver para a sua arte, a produção da arte religiosa. E eles eram chamados de nazarenos porque eles se vestiam à semelhança de Jesus de Nazaré. Então, era uma forma pejorativa de chamá-los que acabou pegando, e eles são conhecidos, esse grupo se tornou conhecido como nazarenos. Então, Desidérios Lenz e Gabriel Vogel, com a bolsa de estudo do professor Cornélio, se juntou ao grupo dos nazarenos. O Gabriel, ele era pintor, e o Desidério, ele era escultor. Durante o período que aqui é uma foto antiga, eu trouxe uma foto dele jovem e uma foto dele já idoso. Durante o tempo que Lenz esteve junto com os nazarenos, ele começou a ter inquietações sobre a sua produção artística. Ele era um acadêmico, ele tinha estudado na Escola de Belas Artes de Munique, e ele começou a pensar o quanto que a sua obra de arte, ou o tanto que ele reproduzia a técnica de reprodução da arte, da academia, de sempre reproduzir o mesmo modelo, quanto que aquilo havia desabilitado ele como artista. Isso eram inquietações dele enquanto artista. Ele tinha o desejo, como conviveu com os nazarenos, ele tinha o desejo de um mosteiro de artistas
para que os artistas pudessem desenvolver e trabalhar apenas para a arte sacra. Era uma visão muito próxima do romantismo alemão, e nessas inquietações da produção artística, de como produzir melhor uma obra de arte sacra, ele começou a pesquisar na biblioteca do governo da Prússia, que era onde ele tinha recebido a bolsa de estudos, e ele se interessou muito pelos vasos gregos antigos, a princípio, e posteriormente pela arte egípcia. Qual era a questão que ele tinha? Ele acreditava que os povos antigos estavam mais próximos do pecado original, um momento em que Deus conversava com o homem e o contato era mais próximo, e mais próximo, inclusive, cronologicamente. Então, ele acreditava que esses povos produziam uma arte sacra que tinha uma forma mais pura e que era mais apto a conectar com a divindade, com Deus. E, para ele, virou a missão de vida dele procurar entender como é que esses povos faziam essa arte, como quem busca a gramática muito tempo perdida de uma língua morta. Então, ele se voltou para a arte dos povos antigos, para desenvolver a teoria dele para a arte sacra. Isso tudo no século XIX. O que ele baseou? Segundo a Bíblia, que Deus criou tudo sobre medida, peso e quantidade. Então, ele acreditava que dentro de um rigor de desenho, de produção matemática, você era capaz de trazer a alma da imagem, trazer um purismo para a arte sacra. E ele acreditava que era possível desenvolver uma geometria sagrada que levaria a uma geometria teológica. Então, ele pegava sólidos, círculos, triângulos, e dali extraía polígonos de modo que pudesse construir as imagens que seriam utilizadas dentro da teoria dele e da obra. Nisso ele desenvolveu diversos cânones. Então, não só a forma humana, ele trazia esse rigor matemático para a temática. Por exemplo, aqui embaixo, não sei se dá para ver o cursor, nós temos Adão e Eva, alguns estudos aqui em cima de polígonos simples, que vão para polígonos mais complexos, trazendo a imagem do homem, ou mesmo para objetos. Bem, quando Lenz propôs o desenvolvimento de um mosteiro de artistas que só vivessem para a arte e para a arte religiosa em si, não foi muito aceito pelo líder dos nazarenos. E ele soube, em 1866, ele soube que na região onde ele nasceu, no sul da Alemanha, havia um mosteiro que havia sido fundado e que estava desenvolvendo o canto gregoriano e se voltava para os estudos matemáticos da música, tentando encontrar a pureza do sagrado. Aí ele foi para lá com essa teoria que ele desenvolveu, voltada para o Egito e para a matemática, e propôs ao abade de Boiron, Dom Mauro, a construção de uma capela votiva na região do mosteiro de Boiron. A princesa da região, princesa Catarina Hohenzollern, ela patrocinou a construção dessa capela votiva que seguia esse modelo de arte sacra que era um tanto quanto oriental. Então, aqui nós temos os desenhos que são realmente do arquivo de Boiron, e esses foram os desenhos e as pinturas em aquarelas do trabalho desenvolvido por Lenz. Esses daqui são a imagem da capela, como ela realmente está, são fotos de 2019, tá? São bem daqui embaixo do altar. Eu vou trazer diversas imagens para trazer bem esse repertório do que eu estudei. Aqui também é a capela, são imagens de dentro da capela. Esses anjos boironenses são bem características de Boiron.
dessa arte da escola de Boyron. Assim que Lenz terminou, ele chamou Mauro, o Volter, Gabriel Volter, para trabalhar com ele, que era um amigo dele lá, bolsista, e assim que eles terminaram a Capela de São Mauro, o Jacob Vogel entrou para o mosteiro com o nome de Gabriel, e Lenz partiu para Berlim para continuar estudando, voltando anos depois e entrando para o mosteiro. Então, os dois eram artistas, egressos da academia, e se tornaram religiosos. Essa temática, essas duas imagens eu gostaria que ficassem bem fixas, porque a gente vai retomá-las diversas vezes. Aqui é um comparativo dos desenhos na parte superior, dos desenhos do estudo feito por Lenz para a Capela de São Mauro, e embaixo é a capela em si, o produto final do trabalho deles. Pouca coisa foi alterada. Se for perceber, aqui embaixo só nós temos monges e monjas beneditinos, e aqui embaixo eles optaram por pintar anjos, um cortejo angelical. Normalmente, os estudos boironenses, eles tinham o rascunho, faziam um estudo em aquarela, e esse produto final, o da direita, é uma estampa. Então, não só, eu vou trazer isso mais para frente, mas não só pinturas murais, mas eles trabalhavam com outras materialidades. Aqui, a questão que eu trago aqui dos desenhos deles é que, às vezes, a pintura boironense é uma pintura mural sacra de tamanho... as dimensões são muito grandes, e às vezes os estudos deles são em tamanhos muito pequenos. Então, assim, mesmo o cálculo matemático de Lenz, às vezes se perdia, era uma questão que os discípulos traziam, que na hora de reproduzir numa parede de uma basílica, que o pé direito é muito alto, às vezes teria que ser feitos ajustes que fugiam um pouco da matemática. Então, assim, a diferença entre a teoria e a prática no trabalho artístico, na produção artística. Aqui são estudos realmente de uma parede completa, de um estudo de repertório de um programa de igrejas. Tá? E aqui a gente já começa a ver também a paleta, que é uma paleta, ele voltava para as cores básicas, mas era muito colorida. Características da arte de Boyron. A arte de Boyron era uma arte coletiva. Então, a foto que nós temos da direita são os monges em Monte Cassino. Eles foram chamados para preparar a torreta de Monte Cassino, que depois foi destruída, e também a cripta onde está enterrado São Bento e Santa Escolástica. Como iria haver a comemoração de 14 séculos de nascimento de São Bento, o grupo foi o grupo escolhido para representar e decorar a cripta onde São Bento e Santa Escolástica estão enterrados em Monte Cassino. Quais são as características da pintura de Boyron? A pintura de Boyron, normalmente, principalmente na primeira fase ligada à Lenz, à matemática, ela é muito hierática, ela é central e ela costuma ser muito simétrica. Quando ela não é um simétrico espelho que realmente reflete o que se vê de um lado ou vê do outro, ela segue uma simetria que preserva os volumes e os pesos das imagens. Mas ela procura ser simétrica e hierática, e os assuntos normalmente abordados pelos boironenses são assuntos beneditinos, passagens bíblicas, personalidades e santos relacionados à ordem beneditina. Bem, a foto de cima são os monges trabalhando. Esse aqui, se dá para ver na flechinha, é o Lenz. Esse, se não me engano, é o Steiner, que era discípulo de Vogel, que é o que está sentado na extrema-direita. Aqui, de novo, é o grupo, aqui é o Lenz um pouco mais velho.
Aqui é a igreja do Mosteiro de Boiron, é a igreja principal deles. Por que eu trouxe? Aqui nós temos o barroco alemão, é o sul da Alemanha, o Mosteiro de Boiron, e quando começou a Escola de Arte de Boiron, a igreja já existia, e houve uma apropriação do espaço para a pintura boironense, então foi tudo recoberto com pinturas, não era o branco que é atualmente. Aí eu trouxe alguns fragmentos que a pintura, então, eles passaram a tinta por cima, não foi raspado, então tem a pintura ainda de Boiron por baixo, mas eles retornaram ao barroco alemão em um determinado período da história, provavelmente após o Concílio do Vaticano II. Aqui à esquerda, onde mostra o altar de Boiron, eu coloquei uma flechinha que vai dar para a capela, a Grande Capela Grande, e eu vou apresentar ela, que ela permanece em estilo boironense. O altar também está em estilo boironense, tanto que mais tarde a gente vai ver essa imagem que nós temos, Jesus Cristo coroando Nossa Senhora, a gente tem uma reprodução aqui no Brasil. Aqui é uma capela em estilo boironense dentro do lado da igreja principal, a capelinha. Aqui nós temos bem o estilo boironense, foi desenhado por Krebs, que também era membro da Escola de Arte de Boiron, e percebemos bem as características dessa pintura. Você vê que ela ocupa todo o espaço, ela não tem espaços em brancos, e ela é fortemente decorativa. Fitomórfica, você vê muitas formas vegetais, ondulações e geométricas. A cripta de Boiron continua também com o aspecto de pintura boironense. Então, aqui nós temos uma pintura boironense com característica, ela é toda pintada, mas ela não é tão pintada como a amostra que eu trouxe anteriormente. Mas continua com as pinturas. Nós temos os anjos de Boiron, podemos ver aqui do lado do altar. É uma produção extremamente decorativa. Em 1905, houve um marco para essa escola de arte de Boiron. Aqui nós temos Lenz, esse senhor barbudo, já mais idoso. Nós temos esses dois jovens. O que está de preto é Jan Verkate. Ele era um pintor nabi que conheceu as pinturas que foram feitas na Torreta na Itália, no Mosteiro de Monte Cassino, e foi para Boiron conhecer o trabalho de Lenz, e acabou entrando para o grupo. Em 1905, esse jovem ele era discípulo do Paul Ceruzer e do Maurice Denis. Então, Denis pintou esse quadro, foi pintado por Maurice Denis em 1905, que mostra justamente esses artistas trabalhando no Mosteiro de Monte Cassino, já com Peter Lenz mais idoso. Esse rapaz que está mais à frente chama-se Adalbert Grisnet. Ele, como Verkate, eles são holandeses, e Grisnet, terminando esse trabalho, ele veio em 2014 para São Paulo. Ele é o responsável pela pintura do Mosteiro de São Paulo. Um outro fato que marcou a Escola de Arte de Boiron em 1905 foi que eles participaram da Secessão de Viena. Só que tem pouco material a respeito desse trabalho. Nós temos o catálogo da Secessão de Viena do final do ano e esse pôster que mostra como era a sala e a representação da pintura boironense desse local. Embaixo tem um estudo a respeito um estudo temático mais aproximado para ver a discussão. Esse quadro do meio que aqui estou mostrando aqui embaixo
mostra o momento que Nossa Senhora aparece para Eva, então aparece a cobra, e eles têm uma interpretação das passagens bíblicas que são a forma como esses monges entendiam a Bíblia. A Vercati foi o responsável por levar a arte de Byron na secessão de 1905. Tá? Essa é parte que eu estou estudando agora nesse momento, então não tem como me aprofundar muito, eu trouxe para conhecimento. A segunda parte, a cultura visual e material da escola de Byron. Eu vou apresentar diversos mosteiros que têm a arte de Byron e cada um tem a sua peculiaridade, mas todas seguem a mesma matriz de desenhos. Então, é muito fácil ver o estudo do que Lenz desenvolveu para Monte Cassino ser reproduzidos em outras casas beneditinas e fora das casas beneditinas. Este é Santo Andreas, o mosteiro de Santo Andreas. Ela começou como procuradoria. Por que procuradoria? Quando o Van Colum veio para cá para restaurar os mosteiros brasileiros, Dom Geraldo Van Colum começou pelo mosteiro de Olinda, seguiu pela Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Só que em Olinda o noviciado estava fechado e eles precisavam de vocações para povoar os mosteiros brasileiros. Então, Dom Gerardo Van Colum fundou numa das propriedades da família, em Santo Andrés, em Bruges, essa procuradoria que visava pegar talentos, vocações religiosas da Bélgica ou da Europa e trazê-los para o Brasil. O interessante é que Santo Andrés foi uma procuradoria de vocações para serem enviadas para o Brasil, e durante o período que Dom Gerardo foi abade em Olinda, essa procuradoria na Bélgica era um priorado do mosteiro de Olinda, então ela foi vinculada ao mosteiro de Olinda até 1920, o que é uma situação muito peculiar, porque não é muito comum ter uma procuradoria num outro país distante, sendo que o mosteiro principal não está no mesmo país, no mesmo território. E essas são pinturas byronenses, eles têm, eu vou passar mais imagens que mostram Santo Andrés, e são principalmente a história de São Bento e a obra de São Bento, numa visão pedagógica, de instruir a história, de narrar a biografia de São Bento como exemplo para os monges que lá vão. Aqui nós temos uma parede mostrando a pintura byronense, são diversos quadrados que vão contando as narrativas, a passagem baseada no segundo livro da história, vida e obra de São Bento. Essa aqui da direita, da extrema direita em cima, é o altar principal da igreja de Santo Andrés, e aqui embaixo são dois closes das pinturas byronenses. O que a gente pode perceber, assim, continua aqui a questão hierática, né? Essa pintura embaixo, à direita, ela é bem central, ela é simétrica e ela é frontal, bem ao estilo da arte de Byron. E aqui o tema da morte de São Bento, que a gente vai verá reproduzidos em outros locais, em outros mosteiros. Marais de Sous. Marais de Sous é na Bélgica, foi o segundo mosteiro da congregação de Byron. Foi construída por Bethune, que é o pai do neogótico belga. E o interior da igreja é essa última foto à direita, então ela não tem mais as pinturas byronenses. Como devia ser, é essa pintura do meio, que está em vermelho, e foi uma pintura do neto de Bethune, que é monge desse mosteiro, e ele fez uma reprodução artística de como era a igreja do mosteiro de Marais de Sous com as pinturas byronenses. E esse fragmento é um local ali da igreja, quando você visita, você encontra caindo a
A massa corrida, a pintura, você consegue ver vestígios em vermelho, porque a pintura, provavelmente a igreja era toda vermelha antes de ser pintada e ter as paredes limpas. O que sobrou são esses 2 quadrinhos que eu trouxe aqui à direita, que são 2 quadros pequenininhos que estão assim, perdidos no meio do contexto, mas mostram, é um testemunho da presença da pintura boironense antes de ser toda pintada de creme. Aqui o mosteiro de Emaús, eu vou trazer alguns exemplos de que nós temos de pintura boironense na República Tcheca. O mosteiro de Emaús foi totalmente destruído, então o que nós temos são remanescentes. Esses são do altar principal da igreja, e só são essas pinturas. Não tem mais, a igreja também está toda pintada de branco, ela foi reconstruída, e o que nós temos são remanescentes da pintura que já estão até perdendo a cor dela, né? Ela está bem desbotada. Aqui embaixo nós continuamos tendo aquela de São Bento que nós vimos em Santo Andreas, aqui embaixo, que é a morte de São Bento. Aqui também a pintura em Emaús, tem uma capela do lado do altar-mor, que tem o remanescentes da pintura. Grande parte da pintura boironense, a escola de Boiron esteve ativa na segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX ela não existia. Então, a gente tem um contexto temporal de 100 anos. Os programas pictóricos desenvolvidos pelo grupo, o que não foi destruído na Segunda Guerra, porque com os bombardeios foram destruídas as igrejas, foram pintadas após o Vaticano II. Então, nós temos poucos remanescentes da pintura, de um programa completo de pintura boironense. Aqui nós temos São Gabriel. São Gabriel, essas pinturas da direita, que estão... Parece que tem um cimento cortando aqui no meio, é a parte do claustro de São Gabriel. Ela está fechada, está abandonada, ficou como um órgão público por muito tempo. Quando eu estive lá em 2019, ele estava fechado e eles estavam lutando para conseguir preservar a igreja, principalmente a igreja que continua em pintura boironense. Era um mosteiro feminino, e os monges de Emaús vinham e pintavam a igreja. Não só os monges, mas como as monjas também desenvolviam a arte de Boiron. Então, aí a gente teve um trabalho misto, tanto dos homens como das mulheres religiosas, para desenvolver essa arte. Aqui são as imagens da igreja. O que é interessante nessa pintura de São Gabriel é que ela é bem mais oriental. Visivelmente, se vê uma conexão mais com a discussão lenziana de arte antiga. Essa representação aqui, eu gostaria de comentar essa representação da Pietà. Essa representação de Pietà que nós temos no Mosteiro de São Gabriel, o professor Krins, que é especialista em arte boironense, ele era responsável, foi por 20 anos responsável pelo arquivo de Boiron, ele discutiu essa imagem falando que aqui, quando Lenz desenvolveu essa pintura, ele mudou a discussão sobre a relação da Virgem Maria com Jesus, porque não é a mãe que sofre abraçada ao filho, como a gente tem a memória normalmente da Pietà. Aqui dá a impressão que o corpo de Jesus está à frente, que ela está com a mão espaldada oferecendo o filho para quem está observando, para nós os observadores ou quem está na igreja. Ela mudou o discurso da mãe que abraça e acalenta o corpo do filho em sofrimento, para aquela mãe resignada que oferece o filho em sacrifício. Aqui em cima, atrás do altar, essa visão dourada é bem oriental. Aqui nós temos a visão do altar ao fundo, e aqui a da entrada com o órgão da igreja. Então, a pintura é uma igreja que continua, permanece toda pintada em estilo boironense. Ela está sofrendo degradação naturalmente pelo tempo, umidade, por estar fechada,
e a comunidade tem um grupo de pessoas que trabalham arduamente para conseguir preservar essa igreja. Teplice. Esse daqui é a pintura de Boron, também na República Tcheca, foi feita dentro do que era um hospital, era a capela do hospital. E permanece apenas a capela pintada. Tá? É um exemplar. E a outra que tem é em Repli. Repli é uma escola. Não, é o inverso. Teplice é a escola, então é a igreja dentro de um colégio, e o Repli é a igreja. A igreja não, o hospital. Aqui dá para ver que o quanto tinha o discurso decorativo. Ele tem o discurso pedagógico de ensinar, de trazer mensagens ou passagens bíblicas, de inspirar, mas ele traz um forte apelo visual, orgânico e decorativo, ornamentativo. Eu vou trazer algumas materialidades, porque eu apresentei, o meu estudo foram as pinturas parietais, era o que eu estava desenvolvendo, mas ao mesmo tempo nós vemos o estudo de Boron, ou a arte de Boron em diferentes materialidades. Aqui eu trouxe em pedra, nós temos um batistério, temos bases de altar, estudos de piso, e esculturas em baixo relevos. Essa aqui é uma Nossa Senhora numa pedra, próximo ao mosteiro de Boron. Aqui em cima também é um altar. Em metais, a gente vê a discussão muito decorativa, muito ornamentativa. Aqui nós temos castiçais, diferentes materialidades, lamparinas, iluminações, placas comemorativas. Essa placa é onde marca a sepultura de Dom Gerardo Van Colum, que foi o responsável pela restauração religiosa brasileira. Nós encontramos também em tecidos, em vestuários, em paramentos. Diversas temáticas, diversas cores, mas seguem o padrão do que a gente chama de arte de Boron. Aqui são esculturas, também arte de Boron. Eu gostaria de chamar a atenção, temos São Bento, temos anjos, eu gostaria de chamar a atenção para essa imagem aqui, que é a terceira da esquerda para a direita, na coluna de baixo, que é uma Nossa Senhora com o Menino Jesus, uma Nossa Senhora da Conceição muito egípcia, assim, muito oriental, muito, assim, um padrão boronense, lenziano, mas é bem distinto do que a gente costuma ver como uma Nossa Senhora romana. Temos mobiliários em estilo de Boron. Tá? Aqui estão as cadeiras de São Gabriel e o trono. A última parte que eu gostaria de discutir com vocês é a circulação. Então, nós tivemos artistas e trabalhos aqui no Brasil, para fechar esse ciclo da circulação da arte de Boron. A circulação normalmente se dava... Desculpe, essa imagem eu acho na hora de... Somente... E foi para frente para ele. Aqui, essa imagem de paisagem não era para ter entrado, mas acho que na hora de montar o PowerPoint e refigurar para o Google, ele apareceu. Bem, nós temos aqui a circulação, como acontece a circulação da pintura, como as demais pinturas sacras,
aparece em missais, aparece na Bíblia de Mahetsu. Quando a Escola de Arte de Boiron terminou a produção do Mosteiro de Monte Cassino, ele foi fotografado em 1880, o que deu um catálogo chamado São Benedictus. O São Benedictus, nós temos um exemplar no Mosteiro de Olinda. No caso de Olinda, essas fotografias foram quadriculadas e foram reproduzidas dentro do claustro, na sala capitular. E uma outra forma de circulação foram também as estampas. Aqui embaixo nós temos, esses são do arquivo do Mosteiro do Rio de Janeiro. Então, ele tem diversas estampas em estilo boironense. E essa temática que eu trouxe, esse exemplo de estampa, é a morte de São Bento, que a gente vai ver replicado principalmente nos mosteiros. Como a gente tem visto em Santo Andrés, em Maués, a gente também verá aqui no Brasil. Bem, no registro da Escola de Boiron, nós conseguimos localizar 4 artistas que estiveram no Brasil. Então, o Grisnet, que foi aquele rapaz que estava na foto pintada por Denis, que eu apresentei lá atrás. Ele veio com o ajudante dele, chamado Clement Freischalf. Depois nós temos Lucas Reiste, que eu até agora não localizei nenhuma imagem, nenhuma fotografia dele. Nós sabemos que ele foi o primeiro a chegar aqui no Brasil, em 1912. Sabemos que ele esteve no Mosteiro da Bahia e ele esteve em Sorocaba. Mas isso é parte do estudo atual. E o último, nós temos Leopold Schauschel. Leopold Schauschel, quando veio para o Brasil, ele não era mais religioso. Então, aqui é o registro dele, que mostra a data de nascimento dele e quando ele professou. E no Brasil ele chegou mais tarde, depois que o Grisnet e o Clement já tinham ido para os Estados Unidos, e ele trabalhou na região de São Paulo. Então, aqui nós temos algumas pinturas de Grisnet, que é o que a gente vê ali no Mosteiro de São Paulo. As primeiras imagens que eu trouxe é um trabalho de Grisnet Freischalf. A Capela do Santíssimo Sacramento é um trabalho que Grisnet realizou sozinho. Ele fez o programa e realizou sozinho. E o Clement Freischalf fez a outra capela na entrada da igreja do Mosteiro de São Paulo. O Thomas Schauschel, ele pintou posteriormente, a igreja foi pintada entre 1914 e 1922, ele veio depois dos anos 20 para o Brasil e pintou essa pintura da esquerda colorida, é a capela da Escola de São Bento, dentro do mosteiro. E a da direita são imagens do arquivo de Mahetsu, que mostra o trabalho dele na igreja Nossa Senhora dos Rosários, em Campinas, que foi demolida. Então, nós não temos mais esse trabalho, ele não permaneceu. Só temos a da escola. O Lucas Reiste, aquele que eu não tinha foto, ele deixou 4 telas pintadas no Mosteiro de Olinda, sobre a temática de São Bento. Parece que uma está no claustro, 3 no claustro e 3 no refeitório. Essas fotos são do mosteiro e é o que a gente tem por enquanto de Reiste. É uma coisa que a gente está procurando nos arquivos, mais informações, mas por enquanto só temos essas 6 pinturas dele. A passagem de São Bento, que eu apresentei diversas vezes em diversos locais, aqui em cima, em preto e branco, é uma foto da pintura do mosteiro de Monte Cassino, que é a referência cassinense da arte de Boiron. Embaixo é a estampa que eu trouxe, que temos um exemplar no arquivo do Rio de Janeiro. E essa aqui que eu trouxe, a foto dos monges trabalhando em Monte Cassino, a foto de trás, onde está o círculo, dá para perceber que eles colocavam
O desenho era feito em escala menor, o estudo em aquarela, e depois eles faziam um desenho em tamanho natural de como seria transferido para o local onde seria a pintura. Então, assim, é bem apagado, a gente consegue ver a imagem de São Bento com os braços abertos, que é um tema muito caro para os beneditinos. Então, nós temos em Monte Cassino, Emaús, que eu já tinha mostrado, em Santo Andrés. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, nós temos na Bahia, aquele modelo de Reiste, que é uma pintura. Nós temos, Adalberto Grisner usou um outro suporte. Ali ele fez, no Mosteiro de São Paulo, ele fez em vitral. Nós temos na sala capitular, no claustro do Mosteiro de Olinda, também a mesma temática ali, não foi pintada, não sofreu pinturas, então não tem estudo de paleta. Foi em 1914, o autor também é desconhecido, até o momento a gente não conseguiu rastrear quem foi que pintou. E nós temos na Igreja da Tijuca, no Rio de Janeiro, no Alto da Boa Vista, na Igreja de São Gerardo. Eu vou trazer a arte de Bóiro mais pela Igreja de São Gerardo, que foi um estudo recente. Nós tivemos 2 fases de pintura boironense. A primeira foi Eisenbusch e a segunda foi com Rodap. Eisenbusch foi na primeira década do século XX, 1902, e posteriormente Rodap veio e pintou depois da reforma, porque você vê que a parede final da igreja sofreu alteração, tinha janelas, eles fecharam e sofreu uma repintura. A pintura que nós temos hoje, que permaneceu, é a da direita, que é a de Rodap. Se você reparar do lado esquerdo, nessa pintura em cima, nós temos a coroação de Nossa Senhora, que é a mesma que eu apontei logo no início da apresentação, que tinha no altar do Mosteiro de Bóiro. Essa é a situação atual da Capela de São Gerardo, no Rio de Janeiro, sobre temática boironense, pintada pelos 2 monges. Esses desenhos são exatamente a Capela de São Mauro, reproduzida na Capela de São Gerardo. Essa escultura em baixo relevo em madeira, ela é parte do altar, quando estava montado anteriormente, ela atualmente está desmontada, ele veio de Marré de Sul, na Bélgica, e essas são reproduções de pinturas que estão dentro da igreja, que infelizmente está assim, bem degradada, está perdendo a parte pictórica dela. A circulação. A circulação, eu trouxe essas da igreja de... Embaixo estão a igreja de São Gerardo, as pinturas de São Gerardo, e em cima as referências que nós temos em Bóiro. Então, nós temos a crucificação que foi pintada no mosteiro na capela de São Mauro, os anjos em louvor, que também são reproduzidos na capela de São Gerardo. Os anjos é parte muito forte da iconografia boironense. Na crucificação, sempre tem os ajustes de quem está acompanhando a crucificação, um ajuste temático ou de personalidades, que é interessante para as pessoas locais. Tem uma adaptação, não na temática, mas na narrativa da imagem. Tá? Essa foi a biografia que eu usei, a maioria é o acervo dos arquivos do Mosteiro de Marré de Sul, de Bóiro, onde tem essas pinturas ou remanescentes dessas pinturas. É um estudo que ainda continua, eu ainda estou levantando dados, mas esse é um material que dá para entender bem o que se trata a arte de Bóiro. Tá? Aqui é meu contato, meu e-mail, quem quiser entrar em contato, tiver mais dúvidas, eu fico à disposição para qualquer dúvida. É isso, professora. Nossa, o passeio que nós fizemos. Incrível.
É bem diferente, né? Assim, Muito, eu muito. fico pensando como é que a Igreja Romana, assim, como que existiu? Isso foi um nicho dentro do período, porque não tem nada a ver com a Igreja Romana, né? Ela é muito É. oriental. Sim, sim, aquela Nossa Senhora, eu fiquei impressionada. Na hora que eu olhei, eu falei assim, ué, Sim. É ela uma colocou senhora uma egípcia. escultura egípcia ali no meio da apresentação. Sim, as vertentes que tem Praga são muito orientais, são muito, muito egípcias, muito egípcias. Aham, que E aí eles incrível, que estão incrível. lutando para que, porque essa igreja está para ser leiloada, alguns milhões de euros, e eles estavam lutando para conseguir ter um grupo, de uma associação É verdade. tentando preservar. É, claro. Os meus,